Sou o prisioneiro de Cristo Jesus. Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre esse assunto, porque é uma realidade na minha vida sim. Eu sou prisioneiro de Cristo Jesus. E ser prisioneiro dele significa que eu tenho liberdade. Porque onde há o Espírito do Senhor, existe liberdade. Então essa liberdade está em minha vida, na minha consciência, no meu coração, para sempre. Então eu posso viver assim. Porque ser o prisioneiro do Senhor não significa estar encarcerado, escravizado. Não, pelo contrário, significa estar livre. Então, com essa liberdade, eu posso viver nele, por ele e para ele, todos os dias. Então, ser o prisioneiro do Senhor Jesus é algo que me faz estar reconciliado com Deus e ter paz com ele para sempre. Então, eu vivo isso na minha vida, é verdade. E todos aqueles que estão em Cristo, sendo prisioneiros do Senhor hoje, também vivem da mesma forma. Essa é a liberdade que muitas pessoas não têm. Infelizmente. Porque não creram em Cristo Jesus, que Deus enviou para salvar. Muitas pessoas não creem nisso. E por causa disso, estão longe de estarem livres em Cristo Jesus. Porque quem conhecer a verdade, que é o Senhor Jesus, verdadeiramente será livre. Então, isso aconteceu comigo e aconteceu com muitas pessoas também. E todos com quem isso aconteceu, e todos em quem isso aconteceu, já podem dar testemunho disso claramente. Sem dúvida alguma. Testemunhando que ser o prisioneiro do Senhor é algo muito bom. É algo que cada pessoa pode experimentar isso. É claro, se arrepender, se converter ao Senhor Jesus hoje. Então, nós devemos entender isso. A humanidade de forma geral, sem dúvida alguma, elas precisam vir ao Senhor Jesus para ter vida. É dele que elas precisam. E ele é suficiente para qualquer pessoa hoje. Com certeza. Então não há dúvida do que se deve fazer. O que a humanidade precisa fazer hoje é se arrepender e se converter ao Senhor Jesus, para que seja o prisioneiro dele, em liberdade, liberdade da consciência, liberdade no corpo, na alma e no espírito, liberdade que vai levar essa pessoa a viver tendo em si mesmo a alegria da salvação. Essa liberdade produzirá bons frutos, bons resultados na vida da pessoa que se arrepender e se converter a Cristo Jesus. Sem dúvida alguma. Então, isso é importante demais que seja falado. Para que as pessoas que estão ouvindo possam se conscientizar disso. Possam entender essa verdade. Que é muito simples, de fácil compreensão. Então, essa é a realidade. Quando alguém é o prisioneiro do Senhor Jesus, ele está salvo, está liberto, não está encarcerado em presídios por aí, como muitos outros que cometeram crimes e são punidos pelos crimes que cometeram com alguns anos de prisão. Não. A liberdade do Senhor Jesus, ela tira do homem o peso, o jugo da escravidão e coloca ela em liberdade. Então, se o Senhor Jesus hoje libertar você, você verdadeiramente será livre e será o prisioneiro dele para sempre. Com essa liberdade, você vai ter uma nova perspectiva de vida e futuro, uma viva esperança. Você vai ter a remissão e a redenção dos seus pecados.
A sua consciência será purificada de obras mortas. Você terá descanso para a sua alma. Você vai poder viver em Cristo coisas que você nunca viveu antes, nunca sentiu antes, nunca experimentou antes. Essa é a realidade. Então, eu espero que você queira isso para a sua vida. Porque com certeza, quando você crer, ou melhor, quando você se arrepender e se converter a Cristo Jesus, você vai experimentar essa liberdade e não vai querer mais nada além disso. A salvação pela graça produz essa liberdade pelo poder do próprio Senhor Jesus agindo e operando para que isso aconteça. Então isso é bom demais. Então eu vou ler aqui um texto que está na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 1. Vamos ler aqui, ó. Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Então, Paulo era o prisioneiro de Cristo Jesus. E ele, por causa disso, estava em liberdade total. Ele tinha consciência disso. Porque é isso que acontece. Quando alguém é o prisioneiro de Cristo Jesus, ele tem liberdade. Ele está livre do pecado, das abominações, das impiedades e das iniquidades também. Então, é isso que acontece, sem dúvida alguma. Então, essa é a razão pela qual eu estou aqui. Porque se eu não tivesse isso na minha consciência, eu seria um hipócrita, um mentiroso. E vim falar aqui algo que não acontece na minha vida. Mas eu estou falando aqui por experiência própria. Porque eu experimentei isso. Quem fez isso em minha vida é o próprio Senhor Jesus. De quem hoje eu sou prisioneiro, sim. E sou feliz assim. Estou consciente em quem eu estou. Eu estou em Cristo Jesus. Ele é a liberdade para a minha vida, para o meu corpo, alma e espírito, sem dúvida alguma. Então, essa alegria de ser o prisioneiro de Cristo Jesus em liberdade, isso é permanente, nunca vai acabar. E nada mais vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, eu sou prisioneiro dele para sempre. Ele está na minha vida, se revelando, se manifestando a mim, falando comigo todos os dias, sem dúvida alguma. E isso é bom. Como seria bom se todas as pessoas entendessem isso e quisessem isso para as suas vidas? Quantas pessoas estariam sendo prisioneiros do Senhor Jesus em liberdade, vivendo a vida pela graça, tendo a certeza e a convicção de que elas estão livres, de que o Espírito é que produz liberdade na vida dessa pessoa. Então isso é algo que conforta, que realiza, que coloca a pessoa no seu devido lugar em Cristo Jesus. Então, essa é a verdade. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Então, ele tinha essa consciência. Essa consciência de liberdade, de ele ser o prisioneiro de Cristo Jesus, isso era algo muito importante para a vida dele, com certeza. Porque, por amor do Senhor Jesus, ele perdeu tudo. Ele considerou tudo como refúgio por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, pelo qual ele era prisioneiro e pelo qual ele começou a viver
na liberdade que o próprio Senhor Jesus causou na vida dele. Então, isso é importante se dizer hoje, porque existem muitas pessoas aí que estão por aí se perdendo em muitas escravidões, muitas mesmo. Muitos julgos de escravidão são postas pelas pessoas, ou melhor, são postas nas pessoas pelas próprias pessoas em si. Esse é o grande erro do qual o Senhor Jesus livrou Paulo disso, e livrou a minha vida também disso. Então agora, eu estou em liberdade para sempre. E agora eu vou ler aqui o próximo texto, que também está aqui na Epístola de Paulo aos Efésios, no mesmo capítulo 4, versículo 1. Então vamos ver aqui, ó. Já escreveu assim, ó. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então, ele era o prisioneiro no Senhor. Quem é prisioneiro no Senhor não está em escravidão, como eu já disse, mas está em liberdade, está em paz, porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Então, todos aqueles que hoje são prisioneiros do Senhor foram reconciliados com Deus. E isso trouxe para elas, ou melhor, trouxe para cada uma delas a liberdade na qual elas vivem agora, na qual elas estão firmes. E elas nunca mais vão querer voltar novamente para os julgos de escravidão que tinham antes. Pelo contrário, elas vão perseverar ainda mais para se manterem como prisioneiros no Senhor, para terem em suas vidas todos os benefícios da liberdade em Cristo. E elas vão viver isso continuamente, dia após dia. Isso é bom demais. Isso é algo que as pessoas, ou melhor, isso é algo que muitas pessoas ainda não perceberam ainda. Porque estão renegando o Senhor Jesus, não querem nem saber. Não querem saber de Deus, nem de Jesus, nem de nada. Só querem saber de serem amigas dos prazeres, curtir a vida, continuar na escravidão em que estão. O peso dessa escravidão em que estão é muito grande sobre elas. Aí vem os problemas. A pessoa fica infeliz, fica na solidão, fica naquele vazio que fica insistindo na vida da pessoa. De forma que ela sempre vai procurar alguma coisa para tentar se sentir viva. Mas isso vai ser uma rotina constante, dia após dia. Ela nunca vai conseguir. Ela sempre vai correr atrás do vento, procurando essas coisas e nunca vai encontrar satisfação em nada disso. Vai ser tudo momentâneo. Vai ser coisas passageiras, efêmeras, que não trazem proveito algum. Não é algo que fique permanente, para sempre. Não. Vem e vai e vem. Ano após ano, ou melhor, dia após dia, ano após ano, a vida da pessoa fica nesse ciclo aí, nessa mesmice desse ciclo, e a vida da pessoa se resume nisso. Muitas pessoas hoje no mundo estão nessa condição. Infelizmente, essa é a realidade. Mas é preciso agora mostrar a realidade, falar a verdade, para ver se alguém que está ouvindo possa se compungir, se arrepender e se converter a Cristo Jesus. Porque só dessa forma a liberdade vai entrar em ação na vida dela. Então, isso é importante se dizer. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor,
que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então, para andar de modo digno a vocação a que a pessoa foi chamada, ela tem que se manter como prisioneira no Senhor. Não que o fato dela estar prisioneira do Senhor significa que ela está em escravidão. Não. Quando a pessoa está como prisioneira do Senhor, ela está livre, sem dúvida alguma. Porque a conversão a Cristo inicia a liberdade para essa pessoa. E ela vive isso todos os dias. Então, todo o peso do jugo de escravidão que existia nela foi destruído para sempre. Ela conheceu a verdade. E a verdade a libertou. Para que agora ela seja o prisioneiro do Senhor. E isso é bom demais. É algo incomparavelmente melhor, com certeza. E muitas pessoas ainda não perceberam isso ainda. Não se deram conta, não caíram na real. Não caíram em si e nem caíram na real ainda, a respeito disso. Estão ignorando isso há muito tempo. Muitas pessoas, infelizmente, vivem no mundo hoje longe, bem distante disso. Se envolvendo em muitas coisas pelas quais ela está sendo escravizada há muito tempo. Mas chegou a hora de botar um ponto final nisso. Definitivo. Porque o Senhor Jesus está chamando você agora para Ele. Essa é a verdade. E agora eu espero que as pessoas entendam esse chamado. Ouçam a voz dele lhe chamando. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Quando alguém ouve essa palavra e se arrepende, se converte, naquele mesmo dia ela começa a ter descanso em sua alma. Porque ela passou a ser o prisioneiro no Senhor. Agora sim ela está em liberdade. E ela vai viver essa liberdade para sempre. Porque aquele em quem ela creu, que é o Senhor Jesus, produziu esse resultado na vida dela. Libertou de toda e qualquer escravidão que até então existia na vida dela. Então agora ela tem liberdade em Cristo Jesus. Isso é bom mesmo. Então, ele diz aqui, ó: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então, quando a pessoa é o prisioneiro do Senhor, ela tem que andar de modo digno da vocação a que foi chamada. Ela foi chamada por Cristo Jesus. E tem que andar de forma digna a respeito disso. Tendo bom procedimento, exemplar, irrepreensível, sem mácula, sem dolo algum. É assim que acontece na vida daquele que é o prisioneiro do Senhor, em liberdade. Porque o Senhor Jesus, Ele faz com que a liberdade aconteça na vida da pessoa. E a pessoa tem que andar de modo digno a vocação a que ela foi chamada. Ela foi chamada para a liberdade. Se você foi chamado para a liberdade, permaneça firme na liberdade para a qual Cristo te libertou. Esse é o procedimento correto, digno, daquele que um dia se arrependeu e se converteu a Cristo Jesus. Então eu espero que as pessoas andem nessa liberdade e vivam em Cristo Jesus. E continuem perseverando até o fim com essa liberdade. Para que assim, no final, você receba o seu galardão, a sua coroa, o seu prêmio da soberana vocação.
que é a perfeição. Então eu espero que isso aconteça com todas as pessoas hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém.